Papo de criminalista. Eu e o Mauro Nassif. Mauro, interrogatório de réu. Que encrenca, hein? Réu que fala é pior que vítima quando fala. Não, mas além disso, Mário, eu quero que você conte, entre mim e você aqui, sobre as suas premonições sobre o interrogatório. Você foi o primeiro advogado do Brasil, eu sou um pesquisador, você foi o primeiro advogado do Brasil que teve ideias sobre o interrogatório. Eu não me conformava com a lei antiga em que o interrogatório, estando no capítulo das provas, fosse ato privativo do juiz. E o pior de tudo, era o primeiro ato que abria a instrução criminal. Quem se defende, Mauro, no mínimo, tem que saber do que ele se defende. Claro. Mas não é naquela defesa formal que tem na denúncia. Não. Qual é a prova? Né? A prova testemunhal, a prova documental, a prova pericial, a prova de campo. É isso que precisava. Então eu, na década de 80, na volta de 81, 82, comecei a escrever sobre isso. Dizendo que era um absurdo. Foi o primeiro que escreveu sobre isso. Eu acho que foi sim, Mauro. Eu garanto, foi o primeiro. Eu questionava, por que você abre o interrogatório com o réu? E como que é ato privativo do juiz? A prova não tem que ser colhida sob o crivo do contraditório? Sempre foi assim? Ué, as partes têm direito a fazer perguntas e reperguntas. Então, eu durante muito tempo batalhei, né, nessa tese, até que veio a Constituição Federal de 88, veio as reformas pontuais do Código de Processo Penal e que redundaram no que nós temos hoje, que realmente é o interrogatório último ato. E o muito importante, Mauro, que isso é importante para nós, o réu não é obrigado a falar nada. Pode escolher a pergunta que ele vai falar. Não, mas eu quero salientar o seguinte, o primeiro advogado do Brasil que achou estranho que as partes não pudessem intervir foi você, o primeiro do Brasil. Eu fazia petições, impetrei várias horas de habeas corpus alegando esse cerceamento de defesa e perdi todos. Mas tinham dois juízes, que à época eram juízes e que permitiam. Um deles era o Luiz Flávio Gomes e o outro, o Abenhatar de Paiva Coutinho. O Abenhatar no júri já permitia que a defesa fizesse perguntas. Eu me lembro, inclusive, que o Valdir Troncoso Pérez, num júri presidido pelo Aben de Paiva Coutinho, que hoje é desembargador, um belíssimo desembargador, permitiu que as partes fizessem perguntas ao réu no plenário, e o Valdir Troncoso Pérez não concordou. Depois tentou anular o julgamento, dizendo por que não concordou? Eu não lembro, disse que não, que aquele era um ato privativo e que atrapalhava a defesa, as perguntas. Eu nunca concordei com isso. Mauro, tem outra coisa. Réu interrogado em delegacia. Qual é o condão que tem um interrogatório em delegacia? Você sabe qual é o condão? Nenhum. E tem um. Já fornecer para a acusação qual é o álibi dele, qual é a linha de defesa dele. Eu costumo orientar, é uma linha, não digo que é todos, mas a regra, salvo exceção, nego a acusação e vou falar em juízo quando eu conhecer a prova, não essa prova. Eu nunca vi juiz soltar réu preso em flagrante porque a palavra dele no interrogatório foi boa. Ou deixar de converter a prisão preventiva porque a palavra dele esclareceu alguma coisa. Você já viu, Mauro? Eu nunca vi. Aqui no Brasil não, pelo menos. Talvez na Suíça, na Dinamarca. Agora, eu gostaria, Mário, que você comentasse comigo essa sua ideia de levar o interrogatório pronto na petição. Mauro, isso eu acho uma novidade incrível. Eu fazia muito isso, quando ainda tinha aquele 499, o artigo 500, eu dava um jeito de driblar essa questão da posição do interrogatório como primeiro ato. Eu orientava o réu a não comparecer no interrogatório. Aqui isso era uma briga, porque tinha um primo que era advogado trabalhista, um primo que era advogado tributarista, falava em revelia, ficava todo mundo louco. Eu me lembro que não é por aí, né? No criminal não era assim. Então, eu não apresentava no interrogatório e no 499 eu requeria para que ele fosse ouvido. Era ouvido e muitas vezes, olha, eu não tenho nada a falar porque a prova falou por mim. E a revelia? A revelia era suspensa, levantada. Mas, Mauro, quando você vai para o interrogatório, o réu sempre sofre uma carga emocional muito grande, muito forte.
sendo ele culpado ou inocente, bonzinho ou mauzinho, ele sempre sofre uma carga muito forte. Isso atrapalha. Tem réu que fala bem, tem réu que fala mal, tem réu que se intimida com a figura do juiz. Então, a sugestão que eu dou é a seguinte: faça por escrito, acompanhe ao réu interrogatório. Excelência, ele não vai permanecer em silêncio. Nós temos a linguagem escrita e a linguagem oral. Ele opta pela linguagem escrita. Está aqui o depoimento dele, assinado, reconhecido firma, registrado em cartório de documentos e junto aos autos. Ele apresenta a versão dele, vai falar exatamente aquilo que ele quer falar, dando ênfase àquilo que ele quer responder. E o promotor não pode fazer pegadinhas com ele. Que é um absurdo, pegadinha de juiz e pegadinha de promotor. Não é isso para que serve o interrogatório. Ponto. Agora, diferente é no júri, no plenário do júri. Não dá para levar por escrito. Claro. Responde a pergunta do jurado. Agora, eu tenho uma história muito interessante de 50 segundos, porque as minhas histórias, Maria, sempre são de menos de 1 minuto. Curtas. Há 40 anos atrás havia um juiz aqui no Fórum muito rigoroso. Porém, era um fumante, mas fumava 3 maços por dia. Está vivo ainda? Não sei. A fumaça levou. Fazia audiência de toga. Ele ia lá, não fumava na audiência, ia lá fora, fumava, mas fumava. Era uma chaminé ambulante. Muito bem, certo dia, um réu foi interrogado por ele. Um réu humilde, por causa de um furto numa empresa. E ele, então, muito durão, falou: me diga uma coisa, meu senhor. O senhor, depois de várias perguntas, o senhor tem vícios? O réu: Excelência, eu tenho 2 vícios. Quais são? Naquela época era assim, editava, 40 anos. Máquina de escrever, 7 folhas com papel carbono. Errava, vírgula, digo. O senhor tem vícios? Tenho. Excelência, infelizmente, 2 vícios. Eu fumo e bebo. Aí o juiz: que o interrogado tem o vício da bebida e o hábito do fumo. Autodefesa. Paulo, papo de criminalista. Adorei. Um abraço.